Boa tarde, eu sou o ex-presidente do Brasil. Meu nome é Eurico Gaspar Dutra, mais conhecido apenas como Dutra. Anteriormente atuei como ministro de Guerra do Brasil. Tenho formação na Escola Militar da Praia Vermelha e Academia Militar das Agulhas Negras. Sou apoiado pelo Partido Social Democrático, que defende a livre associação, a descentralização e subsidiariedade, o livre comércio e defesa de valores e a liberdade e responsabilidade individual. Meu governo ficou marcado por assumir uma postura de aliado incondicional dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Nesse sentido, uma forte repressão contra os partidos e movimentos sociais da esquerda se estabeleceu, a começar pelo Partido Comunista Brasileiro, que foi colocado na ilegalidade em 1947. O meu governo inaugurou o período da Quarta República Brasileira e ficou caracterizado pela perseguição aos movimentos de trabalhadores e aos comunistas. Meu governo estendeu-se de 1946 a 1951 e deu início ao período conhecido como Quarta República Brasileira. Olá, eu sou Getúlio Dornelles Vargas, mas muitos me chamam apenas de Getúlio Vargas. Fui um advogado e político brasileiro. Eu era apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. No programa partido do PTB, pregava algumas reformas como a urbana, a agrária e educativa. E tinha ênfase no crescimento econômico, desenvolvimento industrial, nacionalização de recursos na educação. Estava incluído no contexto popularista que dominou a prática política a partir do Estado Novo em diante. Durante o Estado Novo, eu governei por decretos-leis. E na área trabalhista, criei o salário mínimo e a consolidação das leis do trabalho, CLT. Nascia um projeto político que ficou conhecido como trabalhismo e que marcou os anos finais da minha carreira política. Boa tarde, senhoras e senhores. Me chamo Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas iniciais JK. Já fui um médico oficial da Polícia Militar e Mineira e político brasileiro. Meu partido foi o Partido Social Democrático, que teve suas origens da social-democracia remota da década de 1860, com a seção do primeiro grande partido operário da Europa, a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. Eu era desenvolvimentista e acreditava que o desenvolvimento econômico do país passava pelo fortalecimento da indústria nacional. As duas grandes marcas de meu governo foram o Plano de Metas, um programa de desenvolvimento econômico, e a construção da atual capital, Brasília. Boa tarde, meu nome é Jânio da Silva Quadros, mais conhecido como Jânio Quadros. Já fui um advogado, professor, literato, político brasileiro. Fui prefeito e governador de São Paulo nos anos 1950. Fazia parte do partido chamado Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Foi um partido político brasileiro que abrigou os opositores da ditadura militar brasileira ante o poderio governista da Aliança Renovadora Nacional. Fui eleito presidente em 3 de outubro de 1960 com 5,6 milhões de votos. Eu representava a promessa de revolução pela qual o povo ansiava. Embora fosse considerado um conservador, era declaradamente anticomunista. Meu programa de governo foi um programa revolucionário. No dia 21 de agosto de 1961, eu assinei uma resolução que anulava as autorizações ilegais outorgadas a favor da empresa Rana e restituía as jazidas de ferro de Minas Gerais à Reserva Nacional. 4 dias depois, os ministros militares me pressionaram a renunciar. Olá, cidadãos do Brasil. Me chamo João Belchor Marques Goulart, conhecido também como João Goulart, ou Jango. Fui um advogado e político brasileiro. Também fui um vice-presidente do Brasil de 1956 a 1961, durante os governos do presidente Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Tenho formação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O partido que me apoiava era o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi fundado no Rio de Janeiro em dia 15 de maio de 1945, sob a inspiração e fundação de Getúlio Vargas. Eu defendo combater a desigualdade e abrir o caminho para ampliar o desenvolvimento nacional, as reformas de base, a realização de reforma agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral.
Entre as principais características do meu governo estava a Emenda Constitucional de 1960, o plebiscito relacionado em 1963, que teve a vitória do presidencialismo e o plano trienal na área econômica. As minhas ações foram importantes, pois garantiam a aproximação do governo de Vargas com os sindicalistas. Isto era fundamental principalmente pelo contexto que Vargas encontrava na política, uma fonte exposição da União Democrática Nacional. E seu líder jornalista Carlos Lacerda foi comunicado que deveria retornar ao Brasil para assumir a presidência. No entanto, ministros militares e um grupo de civis intelectualistas formaram uma junta para impedir a minha posse à presidência, alegando que ocasionaria instabilidade das instituições do país.